Alô, amigos. Um abraço a todos. Estamos aqui junto ao grupo André Luiz, do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho sobre a questão do amor, esse amor como um elemento transformador da humanidade, como terapia, como solução para os nossos problemas. E a gente começa trazendo uma ideia da nossa querida Joana de Ângeles, que fala que justamente que a terapia mais eficiente que se tem é amar. Seja qualquer circunstância da nossa vida, né? Em todos os momentos, situações, questões, conflitos que possam se apresentar na vida de qualquer pessoa, Joana coloca que o amor é o elemento chave, essencial para qualquer solução nas nossas vidas. Isso porque a benfeitora nos coloca, o amor é a vibração de Deus, que perpassa em todas as coisas do universo. Então, nós somos envolvidos nesse hálito divino que é o amor. E somos feitos para amar, em favor do amor, para viver no amor, para o amor. Então, o amor, de uma maneira, nos coloca em contato com a própria essência divina, e, sendo assim, ele é um antídoto eficaz para todo e qualquer sofrimento que possamos ter, prevenindo o sofrimento, ou diminuindo, ou ajudando a mudar sua estrutura, mas, enfim, o amor acaba sendo o recurso mais poderoso que nós temos como ferramenta de autotransformação e de mudança também do cenário planetário. Isso porque toda experiência amorosa, do ponto de vista psicológico, é uma experiência de totalidade. E a experiência de totalidade para Jung é a própria experiência do self. O self como a realidade essencial. Joana vai nos colocar dessa dimensão do ego, da consciência limitada, e desse eu profundo, eu maior, o self, que é o espírito, né? Que envolve essa dinâmica que representa a totalidade do meu ser. Então, esse self, né, o espírito da sua essência, ao mesmo tempo é o grande regente de todo o processo psicológico, e, como tal, ele é o centro regulador da psique, enquanto dinâmica, envolvendo todos os complexos, onde entra o ego, a sombra, a persona, e é também a totalidade, então, psíquica. E quando a gente fala, então, da experiência amorosa, ela penetra em todos os liames do nosso ser, influenciando em todos os níveis da nossa realidade e toca nessa essência que é justamente a nossa essência espiritual. Então, ela é uma experiência de totalidade, porque abarca um campo que atinge todas as nossas realidades internas. Ela é uma totalidade porque toca profundamente no mais essencial que há em nós e também nos vincula, nos conecta com o pensamento divino. Então, o amor, ele acaba realmente sendo uma experiência de comunhão. E por isso que ela é uma experiência de totalidade. Ela realmente nos dá essa experiência que depois vai se refletir na própria plenitude do ser que vive em amor, como condição dessa caminhada evolutiva que nos leva à perfeição. E, de uma maneira, aquela condição que Jesus nos traz no Evangelho, onde ele dizia que eu e o Pai somos um só. Então, sendo assim, né, meus irmãos, já que o amor é essa condição, né, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca isso também, né, na lei do amor, quando ele vai realmente colocar essa dimensão evolutiva do sentimento, né, que no começo da experiência do homem, nós não instintos, né?
e que mais evoluído vai começar a ter sensações, e depois, purificando isso, vai começar a ter emoções, sentimentos, e o ponto mais delicado e elevado do sentimento é o amor. Né? E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não o amor vulgar, mas eles chamam desse sol interior. Né? O Evangelho coloca. Esse sol interior que reúne em seu foco todas as aspirações nossas e todas as revelações também sobre-humanas. E por isso que o Evangelho diz que o amor, então, resume inteiramente a doutrina de Jesus. Assim, temos no amor a melhor ferramenta psicológica que podemos ter. Agora nós podemos questionar, mas por que é tão difícil, né, amar e se deixar amar também, né? Porque de uma maneira a questão não é só a questão da relação enquanto capacidade de amar, mas também a capacidade de se deixar ser amado. Né? Então, apesar de a gente reconhecer que o amor é realmente combustível da nossa vida e temos já uma consciência por tudo que já experienciamos e já estudamos a respeito desse tema, que o amor ele é um sinônimo de Deus até, né, que é a ponto de João dizer Deus é amor. Então, realmente aquilo que mais nos aproxima da experiência psicológica de Deus, de uma compreensão vivencial do que seja Deus é o amor, a gente está tão distante ainda dessa realidade. Eu diria tão perto e tão distante ao mesmo tempo. Porque a vida é o convite para o amor. Existe um manancial interno em nós que nos move, dando sentido à vida, que é provocado pelo amor. Desse amor de Deus que, com força magnética, nos atrai e impulsiona a nossa evolução. Nós ansiamos por amor e nós ansiamos por Deus. E assim como a planta naturalmente busca o sol, porque ela sabe que o sol é a fonte de luz, de calor e de vida, nós inconscientemente buscamos a Deus, porque Ele é a fonte da nossa vida e essa fonte se chama amor. Então, instintivamente, naturalmente, não há um ser na Terra que não tenha um anseio pelo amor. E mesmo assim, mesmo num processo natural, um mecanismo inconsciente que promove, de certa maneira, a nossa evolução, ainda o amor se torna um grande mistério e um desafio para todos nós. E aí entra a questão do sentimento, né? Como esse trabalho do amor. Né? O sentimento como essa capacidade de perceber, de discriminar, de avaliar a realidade, uma avaliação moral. Né? O sentimento ela dá uma avaliação que ele consegue perceber o valor de alma em cada situação. Então, o sentimento é esse canal do espírito aonde a gente promove, de certa maneira, esses conteúdos, né, enquanto forças, recursos que nós temos, e a gente vai daí engrandecendo os sentimentos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, até chegar nessa condição sublime, né, de um amor universal, de um amor pleno, de um amor que nos conecta conosco mesmo, com a vida, com o universo e com a própria divindade. Então, de uma maneira, o sentimento ele é essa função psicológica que estabelece as relações entre nós, ou seja, o sujeito e o objeto. Objeto, qualquer relação onde o outro é objeto, seja a natureza, seja uma outra pessoa, seja o que for. E essa relação, ela aparece de duas formas. Ela aparece como carga emocional, então o sentimento ele dá um tom emocional e que é provocado por esse encontro, né?
porque no universo tudo é encontro, tudo se relaciona no universo, e a lei do amor é uma lei fundamental, né, das leis naturais, e o universo envolve relação. Então, onde há relação, a permuta, a troca, e como resultado dessa interação, dessa troca, há também, então, de uma maneira, uma intensidade, um valor de alma que é vivida enquanto uma qualidade, né? A qualidade que a gente está chamando de sentimento. O sentimento é uma qualidade da nossa alma, que vibra, que se comunica e que tem, então, uma carga junto emocional e uma certa intensidade desse movimento, né? Então, ela diz respeito à intensidade, a carga emocional provocada, então, por essa experiência íntima frente ao objeto da qual a gente está se relacionando, e também o sentimento está ligado a valores, pela relação com conteúdos pré-estabelecidos, que expressam o quê? O nosso julgamento com o mundo. Então, o sentimento é a capacidade, por exemplo, de julgar de maneira clara, né? Se alguma coisa é boa, se é ruim, né? Se é justo, se é injusto, se é prazeroso, se é desprazeroso. Então, o sentimento é um processo que dá e recebe cargas em forma de conteúdo e intensidade, né? E também estabelece formas de entendimento em relação à meu vínculo com o mundo. Então, esses dois aspectos estão ligados ao sentimento. Só que ainda chegamos no século XXI e o sentimento é uma das coisas mais difíceis da gente reconhecer. O próprio Jung, psicólogo suíço, vai dizer que a grande maioria nem sabe que tem sentimento. Que dirá saber qual o sentimento que nos move. Então, veja assim, essa questão tão importante. A grande maioria nem sabe que tem sentimento. E ele diz que o trabalho sobre sentimento, no sentido de reconhecer, de entender como funciona, e poder avaliar e tomar consciência do nosso sentimento, é fundamental para o progresso da humanidade. Então, estamos aí um grande desafio. Então, se a gente quer exercitar essa arte de amar como terapia e como solução para os processos e conflitos do mundo, é necessário que, de certa maneira, possamos primeiro começar a discriminar e reconhecer o que se passa com os nossos sentimentos. E aí a gente vai perceber que o sentimento acaba se tornando um campo de vivência inferior. O que eu quero dizer com isso? Não trabalhado, não humanizado, não elaborado. E aí, esse sentimento, eles vêm pela porta dos fundos, ou ficam reprimidos, ou a gente fica dissociado de nós mesmos. E de uma maneira aí a gente não consegue tirar proveito do sentimento e engrandecer eles enquanto possibilidade de expressão da nossa alma. E aí a gente acaba tendo medo do nosso próximo, medo de sermos atacados, a um anseio vago de ser preenchido sem saber como fazer isso. Ou nos tornamos egoístas ou superficiais, lutando, odiando, caluniando, gerando sofrimento para nós e para o outro. A gente vê que nosso sentimento acaba no emaranhado emocional de projeção em cima das pessoas, a gente se mistura emocionalmente, é aquilo que a gente acha que é amor, muitas vezes, nada mais é do que um anseio egoísta do nosso desejo em cima do outro. Que a gente não percebe o outro, porque o amor percebe o outro. O amor é uma forma de sabedoria, de conhecimento. Aquele que ama consegue reconhecer o que se passa com o outro. Então, muitas vezes, o nosso sentimento que se colocamos como amor é desejo. E desejo enquanto impulso de um anseio
para preencher a nossa necessidade, e não realmente um ato amoroso. Aliás, tem uma colocação de Buda, né, que é interessante, que foi questionado em relação ao amor. Ele diz que é uma diferença muito grande, né, de gostar e de amar. Então, ele diz que, se a gente compreender essa diferença, a gente compreende o mistério da própria vida, do universo. E ele faz uma relação, então, do nosso vínculo com uma plantinha, com uma flor. E ele diz: quando a gente gosta de uma flor, geralmente a gente vai lá e arranca a flor para ter ela conosco, para ela embelezar a nossa vida, preencher nossa necessidade, a gente põe num vaso para enfeitar a nossa casa. Então, esse é o movimento daquele que diz que gosta. Mas quando a gente ama a flor, ama o outro, em vez de arrancar essa flor em função da nossa necessidade, a gente vai regar a flor, vai cuidar, vai dar o melhor para ela, porque a gente quer que ela se desenvolva e possa florescer cada vez mais. Essa é a diferença do amor para o gostar. Então, muitos de nós vivemos nessa faixa do desejo e do gosto pelo outro, que é um gostar em função da nossa necessidade, e não ainda esse amor real que promove a saúde, que promove o engrandecimento, que promove de uma maneira o nosso crescimento espiritual. Então, nós temos, por não ter trabalhado o sentimento, essa incapacidade de avaliar através do sentimento. E aí, essa incapacidade de avaliar se mistura ainda com as necessidades internas, movidas pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Ou a gente acaba exagerando, frente a uma situação, dando muito significado ao que tem pouco valor, ou desvalorizamos coisas que são essenciais na nossa vida, que são importantes. Então, a gente se movimenta nesse ciclo da vida, colocando carga e energia onde importa pouco e não reconhecendo o valor essencial daquilo que realmente se mostra como algo importante para a nossa alma, né? E uma das coisas que envolve essa dinâmica do sentimento do amor é a incapacidade de reconhecer e sentir o próprio valor de nós mesmos e também do outro. Então, tem um psicólogo chamado James Hillman que ele diz que a gente acaba perdendo, por não trabalhar o sentimento, o contato com a nossa importância. E esse processo psicológico cria mecanismo. De um lado, a gente se alterna entre a falta de valor depressiva e a compensação por ilusões de grandeza. A gente vai compensar esse buraco, a nossa insegurança, a nossa carência e assim por diante. De um lado, exigimos demais e, de outro, nos vendemos de maneira barata, né? Falando isso numa linguagem mais popular, né? E aí o Emmanuel fala que nós somos ainda crianças espirituais. E a criança espiritual, ela, de um lado, teme a vida e, de outro lado, ela exige muito. E nós tememos o amor. A gente não confia ainda no amor. E exigimos muito do outro em relação ao afeto, à necessidade de ser amado. E a grande questão, por que a gente não confia no amor? Porque é tão difícil também a gente ter uma atitude amorosa conosco mesmo, de nos perdoar, de nos acolher, de nos valorizar, de nos poder realmente nos promover dentro dessa faixa amorosa, de perceber o amor do Pai, que permeia o universo e as relações de toda a dinâmica da vida, né? Que tudo fala do seu amor. Né? E a gente não consegue perceber isso, e as pessoas ficam fechadas assim em si mesmas, né? Ou por queixas, ou por se sentindo vítimas, ou se lastimando, ou com ideação suicida, desprezando a sua vida e o planeta e os recursos que a vida oferece. Né? Então, não é porque falta amor no mundo,
Isso é uma mentira. Existe muito amor no mundo. A gente acha que o amor é só uma questão interna, subjetiva. Eu amo, o meu amor. Mas o solo que eu piso nesse planeta é baseado em amor. O ar que eu respiro é fruto de amor. O mundo nos ama. E se o mundo não nos amasse, nós já estaríamos extintos, gente, por tudo que a gente faz. Só que a gente não percebe esse amor. E a gente fica nesse amor egocêntrico, autocentrado, se colocando nesse discurso carente ou arrogante, né? Achando que o mundo não nos merece e, ao mesmo tempo, escondendo nossa carência e fingindo, muitas vezes, né, que não precisamos do outro. E a Joana nos coloca o quanto a carência afetiva é um grande obstáculo para uma relação objetiva, né? Então, a benfeitora nos coloca que essa carência afetiva acaba gerando ansiedade, uma ansiedade perturbadora, que gera conflitos, gera insatisfação, e mesmo que a gente não que ela seja atendida, ela não se satisfaz, porque a gente não se entrega e não confia. Então, essa é uma grande questão. Talvez até a gente possa acreditar que existe amor no mundo. Até a gente pode acreditar até mesmo que Deus nos ama. Mas talvez lá no fundo, mesmo acreditando que Deus nos ama, a gente não acredita ser merecedor do seu amor. Seja por culpa, seja por processo de autopunição, seja por processo de autoabandono, a gente vai desprezando, perdendo a conexão conosco mesmo. E aí vai criando um sentimento de ansiedade, de insegurança, né, de ver síndrome de pânico, né, com uma sensação de incerteza, como se não houvesse realmente um amor que pudesse nos abraçar, nos conter, nos nutrir e nos dar suporte frente à vida. E talvez isso tudo aconteça porque a gente não acredita ainda que possamos ser amados. E aí, né, nessa incerteza de prosseguir ser amado, né, a gente anseia de uma maneira esfomeada, compulsiva, né? E quando essa fome do contato físico ou emocional é preenchido, ainda fica o vazio, porque nós carregamos essa incerteza e essa dificuldade de se entregar para a experiência amorosa. Então, enquanto aquilo está presente, né, como uma criança que recebe um doce e olhe para aquele doce, aí ela consegue se relacionar com a experiência, mas logo que ela consome, né, e aquele doce não está mais no olhar dela, e falta para ela algo que gratifique, ela cede um lugar à insegurança e à desconfiança. Então, o amor acaba se tornando dependente, nesses casos, e não planificador. E a gente fica transferindo para o outro a responsabilidade de ser preenchido, sem aproveitar esse amor, que no fundo, como eu falei para vocês, há uma desconfiança em relação a nós mesmos, de não ser merecedor. Né? Então, como o Rimo falou, a gente acaba exigindo muito e se vendendo por muito pouco, né? E às vezes nos colocando em situações também de desqualificação, de autoestima baixa, né? De desvalorização frente à vida. Né? E aí a gente troca o amor enquanto esse alimento espiritual por necessidade de segurança, por dependência emocional, por descarga de libido, de energia, na necessidade de ser elogiado, de ser reconhecido, de ser. E a gente troca o amor daí também pelo sucesso, pelo narcisismo, pela imagem, né?
dando a ilusão dessa completude não realizada em nós. Então, nós temos que começar a acreditar mais nessa capacidade amorosa, tomar consciência disso em nossa vida. E estabelecer do encontro realmente essa capacidade de dar e receber amor, de ser afetado pelo outro, de se deixar afetar pelo outro e reconhecer que a gente afeta a vida de uma maneira. Né? E como poder lidar com o amor dentro de uma realidade que ainda é muito limitada, diante das imperfeições das pessoas, diante da nossa ignorância, diante da nossa natureza ainda mal trabalhada, não evoluída. E aí tem um filósofo importante, né, que é o Spinoza, que fala também que tudo é relação, tudo se dá no encontro, e que para que haja um bom encontro, ele fala do mau encontro e do bom encontro. O mau encontro é quando esse encontro me despotencializa, me desarticula, ou seja, de uma maneira ele me tira de mim mesmo ou me adoece, né? Porque um bom encontro é aquele então que reforça a minha essência, que me fortalece naquilo que eu tenho de melhor, que realmente vai em encontro da minha natureza, promovendo essa natureza enquanto possibilidades criativas do meu ser, me harmonizando, né? E me renovando para a vida. E para que haja esse bom encontro, então Spinoza diz que esse bom encontro se dá quando há conhecimento. Então, o primeiro desafio para um bom encontro e para poder realmente começar a trabalhar no sentimento é se conhecer. Conhecer a natureza das pessoas e conhecer a nossa natureza. E por que isso é importante? Porque quando a gente conhece a nossa natureza e a natureza do outro, tu sabe o que tu pode e o que tu não pode. Tu sabe o que ele pode e o que não pode. Ou seja, a gente vai começar num segundo momento, na medida que a gente começa a conhecer a natureza do outro e a minha natureza, criar uma capacidade de deduzir, de reconhecer as diferenças e concordâncias entre os elementos envolvidos na relação. E aí começa realmente a possibilidade de uma troca favorável. Então, a gente tem que ver o que cada pessoa pode sofrer com o meu contato, o que o do outro pode gerar também em mim. E aí temos que associar esses elementos com a natureza e a potência da pessoa. E aí realmente pode se dar um bom encontro. Mesmo que a natureza da pessoa seja difícil. Porque eu sei o que ela pode e não pode, eu sei de que maneira pode ser um encontro. Por exemplo, né, a gente sabe que a urtiga, ela em contato com a pele humana, ela gera uma reação química dolorosa. Né? Então, então é um mau encontro, porque a natureza da urtiga causa em mim uma reação desfavorável. Né? Mas se eu conheço a minha natureza, eu sei que eu reajo assim à natureza da urtiga e conheço a natureza dela, e a minha relação com ela então vai se dar de uma outra maneira. Eu não vou poder pegar diretamente, né, com a minha mão. Se eu quero minha relação com ela, eu vou tem que ter um intermediário, uma luva, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que a raiz da urtiga é um ótimo remédio e pode ser benéfica para a minha saúde. Então, conhecendo a natureza daquela planta, eu posso me relacionar com ela de maneira favorável. Mas para isso eu também tenho que conhecer a minha natureza. Porque se eu não conheço a minha natureza, eu não sei daquilo que a minha potência e da minha condição pode no encontro com a urtiga, com aquela planta. E eu não sei também o que ela pode gerar em relação a mim. Então, para que haja um bom encontro, tem que haver o conhecimento tanto da minha natureza como na natureza do outro. Né? E aí, né, meus irmãos, exige todo um trabalho
de psicológico para trabalhar no sentimento, para começar um movimento de engrandecimento, onde o amor começa uma experiência gratificante, realizadora, transformadora e curadora para todos nós. E aí eu trago 4 compromissos que os índios toltecas, lá no México Antigo, tinham como regras do bom conviver. E que são fáceis, se a gente tiver um certo cuidado em relação a elas. Elas podem mudar muito e criar um cenário mais favorável em nossa vida. A primeira é a fala impecável. A gente fala de maneira reativa, a gente julga, a gente avalia mal, a gente critica, a gente desqualifica, e hoje em dia ainda mais com essas polarizações em todas as áreas da realidade humana, política, religiosa, sexual, a fala ela vem descuidada, ela vem agressiva, ela vem com ódio, ela vem perniciosa, ela não constrói. Então, os índios toltecas, eles tinham essa preocupação da fala impecável, com cuidado com a nossa fala, como é que a gente vai expressar, como a gente quer comunicar para o outro aquilo que a gente sente. A gente não comunica, a gente não tenta buscar uma ponte favorável, a gente muitas vezes destrói o outro com a fala. Então, a importância da fala impecável. O segundo aspecto é não pessoalizar. A gente pessoaliza a experiência. A gente acha que o outro falou alguma coisa que ele está contra mim. Né? Então, a gente acaba trazendo a realidade do outro e do que da nossa volta para o nosso umbigo, para a nossa subjetividade egóica, nosso egocentrismo. E, de uma maneira, pessoalizando tudo, nos colocando como centro do mundo, gente. Então, se a pessoa cruzou o nosso caminho e não olhou para a gente se sente insultado. Mas a gente nem sabe se a pessoa nos percebeu. A gente nem sabe se ela está preocupada e passou por gente, nem se deu conta que cruzou o nosso caminho. Então, a gente acaba pessoalizando tudo, tornando tudo pessoal, e aí complicando as coisas, porque o eu acaba como uma voracidade abocanhando tudo para ele, né? E pegando tudo para si. Há um excesso de subjetividade, a gente nega a realidade da vida. É muito eu e meu. Se a gente pergunta para uma pessoa como é que foi a viagem, a pessoa não fala da viagem, ela fala de si. Adorei, gostei, achei horrível. E ela vai falando dela. Mas quer saber da viagem, o que tu viu, que paisagem, que arquitetura que se mostrou para ti. E a gente não fala das coisas. A gente pessoaliza e traz a nossa impressão. Aí tem um terceiro elemento que vem junto com essa questão, que é como compromisso, que é não julgar. Não interpretar apressadamente essa realidade. A Joana Diante fala de não ser reativo, mas reflexionar. Pensar, realmente avaliar com cuidado antes, que essa é a função do sentimento. Avaliar de maneira criteriosa, cuidadosa, né? Porque com respeito, respeitar, olhar de novo, reolhar, respeitar, olhar de novo com o olhar do coração. Né? Olha com cuidado, olha com atenção, olha com o teu coração e não julgue, não interprete de maneira apressada. Então, isso é uma questão fundamental nesse aspecto, de a gente não interpretar, não julgar e não reagir. E o quarto compromisso é dar sempre o melhor de si. Se a gente puder realmente, em cada situação da nossa vida, em cada encontro, em cada movimento que a gente faz, de estar ali inteiro, verdadeiramente, sem medo da vida, sem medo de nós mesmos, abrindo nosso coração para poder receber, para poder assimilar a experiência, por mais difícil que ela seja, por mais dolorosa que ela se apresente, porque a lógica de Deus é uma lógica de amor, meus irmãos. Para nos crescer, Ele acredita em nós. Quem não acredita somos nós. Mas Deus acredita em nós e nos deu inteligência, nos deu
criatividade, nos deu recurso e nos deu sentimento para poder nos engrandecer também como ferramenta desse processo de evolução espiritual. Mas para isso, a gente tem que realmente quebrar essas defesas ligado a essas imagens que a gente carrega dentro de si, né? Baseado culpa, medo, egoísmo, infantilidade, autoestima baixa, e se abrir para a vida, e acreditar, e reconhecer que se a gente não está conseguindo ainda compreender aquela realidade na lógica amorosa, porque não é que falta o amor, é que a nossa consciência ainda não conhece, não consegue compreender essa lógica. Mas com fé, a gente tem que acreditar e se abrir para sentir, para experienciar esse amor, porque ele está ali, né? E se a gente não ter pressa e não ficar preso nessa ansiedade emocional, a gente vai perceber esse amor presente. E se a gente realmente se permitir ser amado e reconhecer que nós somos filhos do Pai, e como filhos somos fruto do seu amor, nós vamos então realmente começar a ter essa conexão amorosa. E aí entra vários recursos que a gente pode usar para isso, né? Um deles que Joana trabalha muito bem é a psicologia da gratidão, ser grato, né? E grato pela vida, grato pela experiência, ser experiências boas, aparentemente negativas, e reconhecer que por trás de tudo tem sempre um sentido maior que nos promove e que está em favor do nosso crescimento, pelo melhor de nós. Então, a gratidão, o trabalho do auto-perdão, né? E assim a gente vai encontrando, né, recursos de engrandecimento de nós mesmos e esse caminho, então, para se chegar, de certa maneira, à nossa capacidade de amar, né? Então, a Joana vai falar de vários momentos da obra dela, da importância do amor, né? E que um coração aberto ao amor torna-se tão afável e possuidor de tesouros de alegria e bem-estar, diz a benfeitora. E uma das coisas importantes é poder expressar nosso sentimento. E expressar nosso sentimento não é julgar o outro, né? Não é dizer assim, tu me deixa triste, tu me trata mal. Tu está falando do outro, não de ti. A gente fala do outro, a gente julga. E a gente tem que aprender a reconhecer e expressar de maneira adequada nosso sentimento. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser isso de uma grande valia também em relação ao nosso crescimento espiritual, né? Então, expressa, eu estou me sentindo assim. Eu, diante dessa situação que tu me apresenta, eu reajo mal e me sinto dessa maneira. Se tu puder ter esse cuidado comigo, eu te agradeço, porque eu não sei lidar com isso, mas é eu que tenho que assumir. Nós temos que assumir que o sentimento é nosso e que nós temos que ser responsável pelo nosso sentimento, mesmo que a pessoa tenha sido inadequada, porque não tem questão ao comportamento do outro, porque o sentimento é uma resposta nossa, e essa resposta é individual. Então, frente a uma situação X, cada um vai ter a sua resposta emocional e sua resposta sentimental. Então, eu posso, frente a uma situação de perigo, sentir medo, sentir raiva, sentir insegurança. Então, o sentimento é o que eu elaboro, interpreto e, de uma maneira, me relaciono enquanto resposta àquela situação. Então, a gente tem que assumir que o sentimento é nosso e nos responsabilizar por esse sentimento e não responsabilizar o outro. Porque tu me desqualifica, tu me deprime, tu me deixa triste. Não, não é o outro que te deixa triste, é tu que, frente ao outro, se sente triste. E na medida que a gente for compreendendo o que está por trás dessa dinâmica, dessa fantasia que está ligado ao nosso sentimento, e reconhecer nosso sentimento, a gente vai dando um passo muito grande para superar
os males da humanidade, os conflitos, os, os mal entendidos, a violência e tudo mais. Tá? Então, realmente, o sentimento e o caminho do amor é o processo de cura essencial para todos nós, um desafio que Jesus trouxe a solução, um desafio da qual ele mostrou o caminho, né? E nos amou plenamente, e seja de uma forma doce ou firme, justa, condescendente, mas sempre teve o amor presente, né? E que nós possamos, então, estar mais perto desse sentimento, nos perceber melhor, nos reconhecer melhor e confiar. Confiar nesse sentido também do auto-perdão, né? do perdoar o outro. São tudo isso elementos essenciais que há mais de 2 anos Jesus vem trazendo, que a gente não leva a sério como deveria levar. Mas temos aí um caminho rico, desafiador, mas que está à disposição de cada um de nós, daquele que queira realmente se abrir para essa experiência e reconhecer o amor que permeia a todo momento nossa existência e que também carregamos dentro de nós, em maior ou menor grau evolutivo, mas com potência, estamos aqui com ele presente, como marca de Deus em nossa vida. Fica então esse convite para todos nós, rogando que Jesus nos abençoe e que possamos construir cada vez mais esse caminho em favor do amor. Um abraço a todos.